Olá, sejam bem-vindos ao Sempre Foi Deus Podcast, episódio de número 59, e como sempre com histórias para edificar a sua vida. E o meu pedido é só para que você assista tudo até o final, não perca nada. Aquele pedacinho que você vai buscar água já vai perder uma parte importante, então não perca. E também que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E que você possa semear aí com outras pessoas as histórias maravilhosas daquilo que Deus faz, para que outras pessoas sejam abençoadas através de testemunhos. Amém? Amém. É um prazer enorme tê-los conosco. Como é gostoso quando a gente senta em uma rodinha ou recebe algum comentário no Instagram, pelo WhatsApp. Olha, nós assistimos e faz um comentário sobre algum testemunho que ouviu aqui, né? Alguma parte do testemunho da entrevista que ouviu. Isso edifica muito a nós também, nos fortalece na caminhada. Então, muito obrigado a você que, além de estar aqui, né, compartilhando com a gente aqui esse momento, depois ainda compartilha com a gente, dá o seu feedback sobre o que você ouviu, o que mais edificou, e também se sintam à vontade, conhecem alguém que pode estar aqui nessa cadeira também, né? Sim. Por favor, fale conosco, nos indique alguém que possa estar vindo aqui compartilhar também um pouquinho da história, é muito bem-vindo, com certeza é muito bem-vindo. É verdade. E hoje, a nossa convidada de hoje, muito, muito especial. É uma pessoa que está muito envolvida ali, a gente conhece da igreja, né? A nossa tarde da vitória, toda quarta-feira à tarde nós temos ali. E a Neia, né? A Neia Pinas, deixa eu identificar qual Neia é, porque na nossa igreja, assim, tem uma safra de Neia enorme. É verdade. E hoje um prazer enorme, Neia, te receber aqui, né? Nós nos conhecemos ali pela Tarde da Vitória, está há muito tempo à frente, né, da Tarde da Vitória ali com a equipe, e hoje aqui compartilhar um pouquinho da sua história conosco para que nós nos conheçamos um pouquinho melhor e o pessoal que nos assiste também. Seja bem-vinda, Neia. Obrigada. É uma honra para mim, né, estar aqui com vocês, dando testemunho, falando um pouco para a honra e glória do nome do Senhor. É muito bom. Amém. Amém. Graças a Deus. Estou ali à frente da Tarde da Vitória, vai para quase 10 anos. Nossa! 22 anos em Sinop e quase 10 anos ali à frente, querendo muitas vezes fugir, mas Deus nunca deixou. Não é tempo, filha, não é tempo. O escolhido não tem escolha? Não tem. Com Amém. certeza. Né? Neia, e como é que começa a sua história, né? Conta pra gente aí um pouco da sua origem, dos seus primeiros passos também com Cristo. E como eu te falei já, no meio dessa história, eu sei que tem coisas que o Senhor vai trazer à sua memória para que nos edifique. Então, eu quero te deixar, assim, muito à vontade para contar aquilo que você sabe que o Senhor talvez já tenha te pedido para contar, que você sabe que é importante para muitas pessoas. Então, eu vou te deixar na total liberdade para falar tudo o que você achar necessário. Amém? Amém. Bom, meu nome é Edneia Tagliamento Pinas, meu esposo é Antônio Daniel Pinas, e eu tenho 2 filhas, né? Mas antes, na minha história, assim, eu vim lá do Paraná, nasci lá em Paraíso do Norte, morei em Paranavaí, mudamos para Campo Grande, de Campo Grande viemos parar em Sinop, a cidade que emana leite e mel, Amém. Como Deus me falou. Amém. Chorei muito para vir para cá. Não queria. Mas eu não enxergava na curva como o Senhor se enxerga. A gente só enxerga assim, um palmo à frente. É verdade. Né? E o Senhor enxerga lá na frente. E assim, eu tinha 2 avós, uma materna e outra paterna. Uma era católica, paterna, e a materna era adventista. E desde pequenininha, quando eu ia passar as férias, ela me levava. Olha, até hoje o Senhor traz na minha mente, eu sentada no banco ouvindo o culto. Aí a outra me levava nos cultos da católica, que eu cresci mais pro lado católico. E fui assim crescendo. Meus pais não frequentavam igreja nenhuma, mas as minhas avós levavam. Aí eu falo assim, a importância de você criar o teu filho no caminho do Senhor. A importância que tem um avô ou uma avó de conduzir o seu neto. Porque até hoje, o que eu me converti foi graças às minhas avós.
que tiveram a sabedoria de me conduzir no caminho do Senhor, né? E aí mudei para Campo Grande, lá eu me casei, e eu falo assim que eu vivi 13 anos de inferno. Meu Deus. Entre traições, assim, no último, assim, Deus me chamando de volta, porque nós batizamos na Batista, antes de eu de engravidar da minha filha mais velha. E quando ela nasceu, ela chorava muito, não queria entrar dentro da igreja. Ela gritava, e aí nós paramos, ficamos 10 anos afastados. E o Senhor chamando, mandava pessoas na porta falar do amor de Deus. E nós nunca demos ouvido. Aí eu brinco assim, você não vai vir por amor, filha? Você vai vir pela dor. Verdade, eu vim pela dor. Casamento destruído, meu marido já ia sair naquela semana de casa. E traições, assim, não é fácil quem é traído, né? Porque os maridos, assim, tanto o marido, o homem como a mulher, quando você desconfia, eles falam assim, você é louca. Joga toda a culpa em cima de você. Eu acho que pior do que a traição são as palavras que machucam, criam feridas, e feridas na alma, e feridas que só o Espírito Santo pode curar. Nós não conseguimos curar sozinhos. E se a gente não abrir, foi o que a pastora Bruna pregou ontem na tarde da Vitória. Se você não abrir o teu coração, você vai ficar ali doente, ou com problemas. Você tem que abrir o teu coração e deixar o Senhor entrar e curar. E perdoar. Quando Deus falou assim, hoje eu entro na tua história, filha, que eu estava em casa, não tinha mais solução. Eu falei, hoje eu vou na igreja. Minha mãe sempre chamava eu para ir no culto. E eu falava, nunca vou. Aí uma tarde, eu deitada no sofá, eu falei assim, hoje eu vou na igreja, Senhor. Mesmo se minha mãe não for, eu vou. E mesmo se meu esposo não quiser ir, ele não queria ir, né? Eu vou também. Aí chegou a noite, eu convidei minha mãe falou, filha, hoje eu não vou. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu chamei meu marido. Ele falou, também não vou. Eu falei, então não vou. Daí na hora eu vi assim, você não prometeu para mim que você iria? E nisso tudo, eu já tinha descoberto alguma coisa, eu estava suspeitando sobre as traições. Eu já estava em depressão. Então, assim, eu tinha medo de tudo. Sabe quando a pessoa fica com síndrome do pânico? Você não quer sair, você tem medo de tudo. E aí eu peguei e falei, agora eu vou. Então eu fui, peguei. Aí uma voz falava assim, volta, ele vai telefonar para a outra. Aí a outra vozinha, sabe aquele o anjinho de um lado, o capetinho do outro? A outra fala, não, vai que o Senhor vai te abençoar. Aí cada rotatória que eu passava, volta, você vai chegar lá, ele vai estar com outra. E aí eu fui, e da minha casa, Campo Grande é tudo longe, não é pertinho igual Sinop. Aí a minha casa até lá na igreja é uns 15, 20 quilômetros. Aí eu cheguei lá e estava tendo um encontro com Deus, o pessoal estava chegando, e todo mundo louvando, e gritando, sabe, aquela bagunça, e todo mundo falando em línguas. Para mim, católica, para mim aquilo era novidade, porque o católico fala baixinho, a não ser os carismáticos agora, que são mais, né, pentecostal. Sim. Mas aí chegou um pastor, hoje ele é pastor Joãozinho. Ele chegou e começou a falar comigo em línguas, eu fazia assim com a cabeça, eu chorava muito, eu só chorava. Aí ele pegou e falou assim, Deus viu o quanto foi difícil você chegar até aqui, mas como você venceu o teu caminho da tua casa até aqui, ele vai te dar vitória. Aleluia. Mas antes disso, quando aquele pessoal começou a gritar, eu falei assim, gente, que igreja de louco. Eu vou sumir daqui, na hora que eles fecharem o olho, eu vou sumir dessa igreja, eu fiquei escandalizada. Mas aí o pastor Joãozinho falou assim, hoje Deus vai restaurar o teu casamento. Nossa, mas eu chorei, e ele falava assim, com a tua mão você estava derrubando cada tijolinho que ele queria construir.
no nosso jeito, né? E ele falou, Deus vai reconstruir teu casamento. E ele manda te falar, não vai ser pela metade, vai ser por completo. E eu só chorava, né? Eu sei que eu cheguei em casa, meu marido não podia nem olhar para minha cara, ele já estava querendo sair, já estava... E quando eu cheguei na porta, ele estava lá sentado na mesa com os amigos, ele olhou para mim, aí eu fui pro quarto, aí ele veio falar comigo, ele falou, o que foi? Eu falei, eu fui na igreja e Deus falou comigo. Ele falou assim, quando você entrou na porta, você estava diferente. Nossa. Quer dizer, aquilo que o diabo armou sobre a minha vida, Deus quebrou, já lá naquela hora. Graças a Deus. E aí ali começou a restauração no meu casamento. E o pessoal foi lá fazer aconselhamento de casais. 4 casais ou 5 casais dentro do Fusca. Era uma comédia. O milagre já começava ali, já né? começava ali. Certamente. E eles... Eu sei que começaram a fazer uma campanha. Geralmente era 4 semanas, eles fizeram 5 semanas, porque o coração do Antônio estava duro. Mas... E Deus foi fazendo, eles foram ministrando ali, sabe? E aí, daí na 4ª semana, falaram assim, você quer aceitar Jesus? Falou pro meu esposo. Ele falou, não, ainda não é tempo. Aí foram tentando, na última semana, falou assim, ó, o Senhor está te dando uma chance. A última chance, você quer aceitar Ele? Aí meu marido acabou aceitando. E nisso, aí começou a restauração, sabe? E Deus começou a mexer aqui, mexer ali. Fomos conversar com o pastor Toninho, que é lá de Campo Grande, que era renovada. E conversou com ele. E ele chegou em mim e começou a contar tudo o que ele fez. As amigas minhas que ele tinha levado para dentro da minha casa. Ele começou a contar quantas traições. E nisso me deu síndrome do pânico. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei numa situação que eu ia começar a tomar remédio controlado. Aí teve um encontro com Deus. Eu fui no encontro. No primeiro encontro, eu não queria Deus. Deus sabe disso, que eu não queria Ele. Eu queria que Ele solucionasse o meu problema. Que Ele me desse a vitória. Mas eu saí do mesmo, porque eu não fui com o coração aberto. No encontro, se a gente não for com o coração aberto, você sai do mesmo jeito que você entrou. E aí eu saí do mesmo jeito. E ele nada de ir no encontro. No segundo encontro eu fui querendo Deus, porque eu já tinha começado a frequentar a igreja, comecei a ter experiências com o Senhor. E aí eu fui no segundo encontro. E lá eu estava presa. Eu sei que na hora da libertação, hoje eu amo. Eu e a Edith, geralmente a gente mexe com libertação, né? E eu estava presa. Aí o Senhor, e a pastora era uma pastora de Maringá, eu nunca me esqueço daquilo. Ela veio e foi me puxando no meio do salão e eu não conseguia. Falei, minha perna está travada. E ela começou, Satanás, solta a perna dela, solta os pés dela agora. E eu comecei com dificuldade de andar. E eu via, assim, que eu estava no meio de uma clareira, na floresta, numa jaula de cipó. No cantinho encolhido, aquela jaula, se eu chutasse, eu sairia, mas eu não conseguia sair de lá de dentro. E ela foi ministrando, ela falou, Jesus agora vai tirar você daí de dentro. Aí a porta se abriu, tem gente que vê Jesus tirando. E eu vi a porta se abrindo. E o Senhor me tirou de lá. Meu Deus, sabe quando você é liberta? Que experiência. Maravilhosa, mas antes disso, para mim ir lá, a pastora batia no meu peito e falava, Neia, Deus vai restaurar o teu casamento, mas Deus está te pedindo que você entregue o teu casamento. Aí eu chorei mais ainda, porque eu falei, mas como se Deus vai restaurar, como é que eu vou ter que entregar meu casamento? É tudo que eu quero que Ele restaure. Aí ela falou, não, e eu idolatrava meu esposo, eu não sabia, a gente idolatra, seja filho, seja um cachorro, seja o esposo, seja um objeto, você idolatra. Você não percebe. É verdade. E Deus queria que eu entregasse essa idolatria. E aquilo ali me sufocava e eu não percebia. E depois desse encontro, quando eu saí de lá,
Eu saí tão leve, tão leve. E eu lembro que eu abria as portas da minha casa para fazer célula, né, GR. E a pastora falou assim, Toninho, você recebeu uma nova mulher. Ela foi liberta porque ela idolatrava, ela não te idolatra mais. E aí ela explicou, não é que ela não te ama mais, é que ela não te idolatra mais. E realmente ele viu a alegria, e no próximo ele quis ir também, sabe? E Deus foi restaurando, doía porque ele não tinha parado ainda com as traições, continuava. E o pessoal fazendo célula em casa. Uma vez veio um pastor da República Dominicana, que é coisa assim, nunca vi aquele homem falando daquele jeito. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, ele falava assim, ele contou um testemunho que ele foi no banheiro, andava assim, conversava com o Espírito Santo na rua. Ele falava, as pessoas achavam que eu era louco. Aí ele ia no banheiro e falava, Espírito Santo, fica aí fora, eu tenho que ir no banheiro. O Espírito Santo falava, não posso, eu tenho que ficar junto com você. Nossa. Porque o Espírito Santo habita em nós. Como é que o Espírito Santo vai sair? Não vai. Aí ele se conformou e se acostumou com aquilo, né? E a pastora, eu lembro que a Daniela, minha filha mais velha, hoje ela vai fazer 35 anos. Ela tinha 9 na época, e aí ela falou assim, olha bem para essa menina, Deus vai usar muito ela, mas vocês vão ter que orar muito, porque o diabo não vai dar trégua para ela. Ele vai atacar ela e vocês vão ter que cobrir muito ela em oração. E dito e feito. Eu tenho ela e a Bruna. A Bruna foi criada dentro da igreja. Ontem ela contou um pouco do testemunho. A diferença de você criar a criança junto com você é totalmente diferente. E eu sei que nós voltamos para a igreja. A Daniela não queria entrar na igreja. Ela gritava, ela assim, dava trabalho para os diáconos, não entrava dentro da igreja. Aí, depois de 6 meses, Deus enviou nós para Sinop. Eu entendi que Deus queria restaurar, mas não podia ser em Campo Grande. Porque cada esquina que eu olhava tinha um fantasma do adultério. Então, não foi poucos. Foram muitos. E aquilo ali, sabe, me deixou um trauma. E Deus enviou nós para Sinop, eu chorei muito, porque quando eu cheguei aqui era tora para um lado, tora para o outro, não tinha asfalto. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? E eu chorava. Aí saí de uma casa confortável, que era o meu sonho, a minha casa, arrumei do jeito que eu arrumei ela, Deus mandou nós para cá. Foi de 3 meses. E aí, desde então, eu só morava numa edícula sem reboco, não tinha móveis. Então, nós viemos tentar a vida aqui. Montamos uma loja e depois de 3 meses a loja fechou. Por quê? Deus queria tratar de mim e do meu esposo. Porque ele veio querendo enriquecer. Se ele tivesse enriquecido, ele não tinha se permanecido no Senhor. E Deus sabe como pegar a gente, né? Com certeza. A mulher geralmente é o sentimental, é o coração, o homem é o bolso, né? O homem quer dar estabilidade para a família. E nisso nós fomos indo. Eu tinha aprendido a fazer em Campo Grande uns enfeitinhos de geladeira, com meia fina, uma gracinha, sabe? Eu fazia muito. E lá, quando eu aprendi, eu comecei a vender nos bairros enquanto ele trabalhava, e eu descobri as traições. Aí eu peguei trauma. Não falei o quê? Eu fazendo esses enfeitinhos e ele me traindo? Não quero mais. E eu não consegui. Isso. E quando a loja fechou, ele falou, né, vamos voltar a fazer esses enfeitinhos, eu trouxe as tuas coisas. Falei, mas você trouxe por quê? Falei, se você quisesse fazer, eu falei, eu não quero mais. Ele falou, né, a gente tem que pagar o aluguel. Aí começou eu e ele, Deus trabalhar para nós dois trabalharmos juntos, até 2 horas da manhã, numa varanda no fundo, nós dois fazia, eu fazia os negocinhos, ele colocava a meia, tinha que fazer com cuidado, porque senão ele desfiava a meia. E Deus trabalhando nele, porque ele nasceu de 7 meses, andou com 7 meses. Então ele assim, é tudo para ontem. Precoce. E aí Deus começou a moldar a paciência nele através desses enfeitinhos. E nisso, ao mesmo tempo, curando meu coração, porque eu tinha trauma. Não queria nem ver aquilo. Mas eu não tinha outra saída. Você associou aquilo ali com a situação. Incrível. E aí eu tinha que fazer aquilo ali para a gente manter a casa. Porque a loja fechou.
as mercadorias estavam tudo dentro ali de uma edícula que nós estávamos. E nisso eu vendia, os enfeitinhos começou a vender, e até a minha filha mais velha saía no comércio para vender e voltava com a cesta vazia. E nós fazia bastante. Aí foi que Deus abriu a porta no centro ali, numa loja de colchão, e ele foi trabalhar. No começo ele foi muito humilhado. Hoje o dono lá não é mais vivo, sabe? Mas ele foi muito humilhado, ele sempre foi um bom vendedor, sempre se destacou porque ele tem conhecimento na área de colchão. E passou um tempo, o dono lá viu que ele tinha conhecimento, pegou e falou assim: Toninho, você quer assumir lá aquela outra loja? Eu estou abrindo uma loja na Júlio Campos, do lado da Gabriela, que ali era o Colchões Avenida. Você quer abrir lá? Vamos lá que você vai ser gerente da minha loja. Aí por um tempo você vai morar lá no fundo, você não vai pagar água, nem luz, nem aluguel, nada. Só vai gastar com comida. E ali nós começamos a nos reerguer. Porque até então, às vezes, eu tinha que contar o dinheiro para comprar um arroz no outro dia. E eu falava, não tem arroz para amanhã. Aí Deus mandava alguém para pagar, aí eu comprava arroz. E foi assim, Deus me ensinando também a como manter uma casa, a como economizar, a como não desperdiçar. Isso só aprende desse jeito. E Deus sabe como mexer conosco, né? E aí eu sei que nós mudamos para lá, aí passou um ano, mais ou menos, por aí, veio uma crise tão feia sobre Sinop e as portas, o dono falou assim, eu vou fechar a porta. Toninho, fecha aí, amanhã já não funciona mais. Então, falou, fecha aí, não pagou ele, nada. Aí o dono do prédio falou assim, Toninho, você quer assumir aí? Você quer assumir? Porque daí você toma conta aí, abre para você, mantém para você. E Deus levantou um concorrente nosso, vendia colchão também, para dar o primeiro caminhão. Ele falou, Toninho, chegou um caminhão, nós não temos aonde pôr. Quer pegar aí? Você vai me pagando por mês, já que você vai abrir essa loja? Aí nós colocamos, na primeira semana, vendeu tudo, já não tinha. Aí ele teve que comprar outro caminhão. Meu Deus. E nós usando o CNPJ do concorrente. O concorrente Né? veio. Não, você Olha não vê isso. se não é Deus? Meu Sim. Deus, purinha. Aí Deus falou uma vez, entrou ali, acho que foi a missionária Raquel. Falou assim, fecha as portas. Falou, Deus está falando que a porta que ele abre, ninguém fecha. E aí nós pegamos, oramos ali, e ali começou, foi indo, como Deus foi abençoando, nós pagamos a faculdade da minha filha, mandamos a outra para o CTMDT, assim, os estudos das duas, né, conseguimos construir, hoje Deus falou assim que ia me dar uma casa melhor do que eu tinha em Campo Grande, hoje eu tenho. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Então, assim, e nós conseguimos construir, assim, não um império, mas conseguimos nos erguer. E foi graças a Deus, Deus no controle, Deus falou, e todo o tempo cuidando de nós. Nesse meio tempo vieram várias crises sobre Sinop. E várias potências fecharam as portas. E nós ali, firme, mas porque o Senhor estava nos sustentando. Tivemos que mudar de endereço ali para a casa onde nós estamos com a Palmeiras. E Deus, numa tarde, numa reunião de oração com as irmãs no chá, falou assim, filha, onde vocês forem, eu vou estar com vocês. Os clientes vão atrás de você. E eu vou sustentar onde vocês forem. Nós mudamos para lá num medo, porque fora do centro, fora do povão, dos clientes que estavam ali acostumados. Mas ali foi que começou a vender melhor, porque tinha estacionamento. Na Júlio Campos a coisa mais difícil é achar estacionamento. Uhum. Você pensa em estacionar, tem 10 atrás de você. Sim. Então, assim, era difícil. Tinha cliente que falava, nós não viemos comprar aqui hoje porque não tinha vaga para estacionar. E ali Deus foi nos abençoando. E foi restaurando o casamento, foi fazendo as coisas, assim, mas a Bruna sempre ali comigo, que eu era líder da intercessão, ela ia comigo, toda a intercessão ela ia comigo, acompanhava. Hoje eu vejo
A importância de você levar seu filho na igreja. Hoje eu vejo você ensinar a criança no caminho que ela se deve andar. Hoje eu vejo assim o quanto tudo que ela aprendeu ali, que ela ficava quietinha ali sentada na cadeira, mas tudo que ela via nós fazer, hoje ela está usando. Hoje ela, essa noite, amanhã ela vai para viagem com a Edith para o Pará. Mexer com libertação lá também. Então, tá vendo como que é? Tudo Deus tem um propósito. Tudo. Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. E o exemplo, né? Sim. Acabou sendo exemplo para ela. Eu e o meu esposo sempre à frente ali, cuidando. Eu falo assim que eu gosto de servir, ele também. A gente gosta de servir. E se eu sentar no banco, eu morro. Então, eu gosto de servir. Aí eu lembro que eu falei, quando eu falei para Deus que Deus estava restaurando meu casamento, eu falei, Deus, eu não quero viver nessa monotonia que eu vivo. Eu quero, assim, dias diferentes. Se eu falar para você que nós temos um Deus exagerado, tô brincando não. Eu não tenho, vai fazer 22 anos que eu estou em Sinop, não tem um dia igual ao outro. Aleluia. Fala, Senhor, isso é muito exagerado, não precisava fazer tanto. Ele faz além do que aquilo do que a gente pede. Infinitamente mais. Sim. Então é isso. Levantou um concorrente para vir ajudar vocês, da onde que racionalmente falando você vai... Não existe isso. Mas eu vejo que o grande ponto de virada foi lá no começo, quando a diferença nítida de quando você quis a bênção para quando você passou a querer o abençoador. E isso faz uma diferença na nossa vida que não tem medida. Só que às vezes a gente demora de entender que a gente está querendo só a bênção. Porque a gente acha que vir para Deus é querer a bênção, né? Sim, mas quando você vai se despindo da bênção e vai buscando o abençoador, a bênção começa a te perseguir. É você quando busca Deus incondicionalmente, assim, sem interesse nenhum, igual você vai numa vigília, você vai para orar, para se entregar, sem interesse nenhum, automaticamente Deus te dá aquilo que você precisa, entendeu? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas te acompanharão. Com certeza. Sim. Eu lembro também que quando Deus foi para restaurar o meu casamento, Deus fez tantas promessas, eu falei, meu Deus, quando vão se cumprir? Estão se cumprindo, sabe? Às vezes a pessoa recebe uma promessa, ela quer que, tipo assim, já esteja acontecendo. Não, teve promessas que demoraram 3 anos, teve promessa que demoraram vários anos, teve promessa mais rápido. E uma coisa importante que eu quero falar. A minha filha, quando eu não era convertida, não conhecia Cristo, eu falava muito palavrão. E a minha filha mais nova, mais velha, ela, tipo assim, ela pegou a Neia bruxa. Aí eu sei que minha mãe falava, não fala assim para tua filha, não fala palavrão para sua filha. Aí eu comecei a chamar ela de infeliz. Eu sou infeliz, eu sou infeliz, eu sou infeliz. Se eu te mostrar as fotos que eu tenho dela, de quando eu comecei a fazer isso, a tristeza no olhar, no semblante, essa menina não sorria, nem no circo ela não ria do palhaço. Nossa. Então, pai ou mãe, eu quero deixar uma palavra para vocês. A tua boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Não chame teu filho de burro, não chame de teu filho de imprestável, não chame tua filha de vadia, não chame dessas palavras que não edificam, que não provêm de Deus, mas sim do capeta. Não fala isso porque tem consequência. E eu colhi essas consequências esses anos todos. Porque assim, eu percebia assim, profundamente que minha filha mais velha não me amava. Assim, ela tinha uma raiva de mim. Eu me converti, pedi perdão. E que eu estava tentando lembrar o que eu tinha que falar. Para começar tudo isso para Deus fazer, o pastor falou assim, você tem 2 opções. Ou você separa, você quer lutar pelo teu casamento? Eu falei, sim. Ele falou, então você tem que perdoar. Eu falei, mas eu perdoar por quê? Foi ele que fez, não foi eu? Eu fiquei indignada. Ele falou, mas para o Senhor não é assim que funciona. Para ele começar, ele só pode começar algo na tua vida, uma obra na tua vida, se você liberar perdão.
Então hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar, porque eu tive que perdoar muitas vezes, sabe? E aí eu liberei perdão para ele e perdoei. E as pessoas às vezes acham que perdoar tem que estar sentindo no coração aquela vontade de perdoar. Não é isso. Decisão. Eu não tô Perdoar sentindo é de perdoar, é o que mais a gente decisão. escuta, né? Perdoar é decisão. Você vai liberar a palavra perdão e no reino espiritual vai sendo, que é ligado na terra, é ligado nos céus. É quebrado toda a barreira. Automaticamente, se aquela pessoa tem raiva, percebe? Você libera um perdão, perdoa, olha, eu não queria fazer isso, me perdoa. Você vai ver que a pessoa não tem mais raiva de você, ela muda. Então, o perdão faz milagres. É aí por isso que Jesus insistia tanto no perdão. E sem perdoar, a palavra do Senhor fala que se você não perdoar o teu irmão, tampouco Deus vai te perdoar. Quando aos encontros as pessoas não conseguem perdoar, as mulheres ali, a mulher tem um coraçãozinho mais machucado, Rancorosinho. duro, né? É uma pedrinha, né? Aí eu falo assim, minha amada, aí todo mundo tenta ali, eu falo assim, vem cá, eu passei por tudo isso que você passou, mas eu vou te falar uma coisa, a palavra do Senhor fala que se você não liberar perdão, tampouco ele vai te perdoar quando você pedir perdão. Então isso é muito sério, você pode perder a salvação. Pode não, você perde a salvação. E se Deus não te perdoar quando você pedir perdão, e você estiver num apuro, e daí? Então libera perdão. Aí a pessoa vinha, orava, eu ajudava ela a orar e ela liberava. Então assim, tem que explicar as coisas, que nem aceitar Jesus. A pessoa acha que é enfiar uma Bíblia debaixo do braço e sair nas portas. Não, é deixar Deus fazer morada aqui dentro, é deixar Deus conduzir você, ele trilhar o teu caminho. Sim. Isaías 45 fala, eis que vou à frente de ti, aplanando os terrenos tortuosos, quebrando as trancas de ferro, as portas de bronze. E te darei lá na frente os tesouros escondidos. Então assim, foi com essa promessa que nós viemos para Sinop. Então assim, eu falo assim que Deus fez tanta coisa na minha vida. Eu tinha síndrome de pânico, eu tinha depressão, eu tinha autocomiseração, que era dó de mim mesma. Eu ficava com dó, coitadinha de mim, igual que eu passei. Até um dia a missionária Raquel de novo falar assim, irmã, isso aí é pecado, Deus não se agrada disso. E como é ruim conviver com uma pessoa que tem autocomiseração. Sim. Parece que a gente tá errando o tempo inteiro. Sim. Você não sabe como você faz para aquela pessoa levantar. E ela parece, e aquilo parece que é gostoso. Eu sei porque eu passei. Que parece que aquilo ali é gostoso você se sentir coitadinha, porque vem todo mundo te confortar. E tá errado, não pode. Tem que alguém abrir o olho daquela pessoa. Eu louvo a Deus pela vida da Raquel, que ela abriu os meus olhos, entendeu? Eu, na hora, eu não gostei, não. Fiquei uns 3 dias remoendo, querendo dar um soco nela, sabe? Mas o Espírito Santo falou, não, ela tá certa, filha. Ela tá certa. Então, assim, o Senhor foi mostrando. Eu tinha tanta dificuldade. Hoje eu estou à frente da Tarde da Vitória. Eu não conseguia perguntar para a pessoa quanto está o preço dessa jarra. Eu tinha vergonha demais. Nossa, eu era muito tímida. E assim, o Senhor foi mudando. Hoje, o Senhor faz lembrar assim que, olha só como fica. E eu reconheço, todas as manhãs eu levanto e falo, Senhor, obrigada. Gratidão, quando eu pego o meu carro, estou andando na rua, gratidão, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu fui capelã e nos hospitais, quantas pessoas falavam, filha, daria tudo para estar no teu lugar. Eu não consigo respirar. Eu estava com pulmão artificial. Às vezes eu orava com as pessoas eram curadas. Que Deus me deu o dom de cura. E aí tinha pessoas que não eram curadas. Eu ficava assim, mas como, Deus? Por que o Senhor não cura? Hoje eu entendo por que Deus não cura. Não é todo mundo que Deus vai curar. Que Deus tem um processo para cada um de nós. Com certeza. Nós temos uma escadinha para nós andarmos. E não podemos pular degrau. Não funciona. Com Deus não funciona isso. Deus não muda os princípios dele por nossa causa. Deus é Deus. Nós temos que nos humilhar, nós temos que, muitas vezes, nós queremos achar que é competência nossa, não.
Hoje eu reconheço que tudo vem de Deus. Se não fosse Deus fazer tudo o que fez na minha vida, né, eu não sei, não conseguiria prosseguir. E sobre cura, você entende que às vezes ela é instantânea, Sim, né? E às vezes ela é gradual. é progressivo. E se a pessoa não quiser, não aceito, a gente faz a nossa parte, né? Cristo é aquele Sim. que cura, a gente é instrumento. Até falei para Josi uma frase que eu escutei essa semana que falava assim: você crê que Jesus cura? Tem um cristão, uma pessoa que já anda com Jesus, geralmente fala: eu creio. Mas, às vezes eu, Bruna, não creio que Jesus cura através da minha vida. Então, às vezes eu deixo de orar por cura, porque falo, mas eu não fui ungida. Mas eu poderia orar, Sim, porque não é eu que vou curar, né? Então, essas curas de Jesus, eu creio que ele faz, como você falou, no processo, na hora certa. E algumas serão graduais. E eu vivo pedindo, não só na questão de cura, mas na questão daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Senhor, me ajuda a ver que está se materializando para que eu não perca a fé. Me ajuda hoje ver um pouquinho só do que está acontecendo, né? Que as suas promessas estão sendo cumpridas. Não me deixa cega. Porque às vezes a gente está tão esperando o grande milagre que não está vendo aquele pequenininho que está acontecendo todo dia. sim, é verdade. E o nosso problema também é ser um Tomé, né? Porque se não tiver ali diante dos nossos olhos, a gente também não acredita que a cura não aconteceu. Porque às vezes a pessoa tá na cama de um hospital e fisicamente ela tá com alguma coisa, mas aquela doença da alma, ela tá muito maior do que o físico. Sim, sim. E Deus vai começar trabalhando nisso primeiro, Sim. para depois chegar no físico. Porque quando você tá doente, assim, com ferida na alma, você tá machucada, ferida, decepcionada, com a ferida que só o Espírito Santo pode fazer, mas se você permitir, se você não abrir a portinha, não tirar o lixo para fora, é que você já viu o lixeiro vai lá na frente, cata o lixo e leva embora. Ele não entra lá dentro da tua casa, abre a porta da tua casa e pega o lixo e põe para fora. Isso aí é nós que temos que fazer, pegar o lixo e pôr para fora. Aí o lixeiro leva. Ótimo exemplo. Né? Então, e aí o quartinho de dispensa, você limpa toda a casa e fala, Jesus, vem conhecer minha casa, vem aqui. Mas tem um quartinho lá que está trancado e só você tem a chave. E o Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, Ele é tão educado, Ele não arromba a porta, quem faz isso é o inimigo. Ele espera, Ele te convence que o melhor é você abrir a porta para que Ele venha curar. Eu não sei porque tantas pessoas têm medo dessa cura. Eu acho que é vergonha de se manifestar que está com ferida na alma, entendeu? Reconhecer que precisa, né? Isso. Reconhecer isso mesmo, Bruna. Reconhecer que está precisando daquela cura, entendeu? E tem pessoas que não conseguem fazer isso. E elas têm que reconhecer, chegar diante do Senhor, o Senhor vai curar. Tem curas que nós estamos falando aqui agora, que são instantâneas, e tem curas que são progressivas, né? E tem milagres que acontecem. Eu lembro que eu era diaconisa na época, eu estava tendo um culto daquela, ai meu Deus, me fugiu a memória, aqueles cultos que vinham os africanos lá na igreja. De missões? Não, me fugiu a memória, daqui a pouco eu lembro. E eu era diaconisa, eu estava com meu pé machucado, e eu na janela, assim, debruçado, falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, estou aqui, e com tanta dor nas pernas, tanto dor, não estou aguentando pisar no chão. Eu sei que estava lá tendo, e o pastor orando, chamou para dar apelo, e a gente lá para segurar o pessoal que estava caindo. Ele só tocou em mim, apaguei. E eu ainda falava assim, é a frescura desse pessoal ficar toda hora caindo. E eu fui uma daquelas que caiu, né? Aí quando eu levantei, não tinha mais nada. Deus tinha curado meu pé. Outra vez foi durante o louvor. Gente, Deus cura durante o louvor. Enquanto o nosso louvor está subindo, Deus vem com a glória dele. Eu lembro que eu estava com um furúnculo debaixo do braço num culto. E o Senhor, e aí todo mundo espremendo ali, meu marido, minhas filhas espremendo, eu morrendo. Eu fui no culto com a gaze debaixo. E aí eu sei que eu levantei a mão, comecei a esquecer daquilo ali. E durante o culto eu senti que veio algo.
E foi entrando, veio até aqui. Aí, chegando em casa, eu tirei a gás, o carnegão estava todinho dentro da gás. E nunca esqueci aquilo. Deus me curou durante aquele culto. E olha, não senti dor. Foi assim, um toque suave. Então, assim, se eu for contar aqui, nós vamos ficar a tarde inteira contando as experiências que eu tive com o Senhor, de cura, de misericórdia, sabe, da graça dele sobre a minha vida, sobre a minha família. Tem um outro, assim, que é muito importante, eu não vou dar nome aos bois, mas uma manhã eu estava na minha casa, quando eu morava na Júlio Campos, minhas filhas ainda não era, uma era adolescente, a outra era menor, a Bruna menorzinha, e eu estava, uma pessoa da minha família falou assim, eu sentada com meu marido, e a gente, acho que tinha discutido, ela falou assim, não vejo a hora de te ver no caixão. Meu Deus. E não senti nada. Aí eu falei, até o meu marido recriminou, né? E aí, na parte da tarde, eu fui numa tarde da bênção, da irmã Terezinha. Fui na parte da tarde da bênção. Me chamaram para ir, eu falei, eu vou. Aí eu fui lá, e ela orando, falei assim, ela tem um dom de revelação, ela tem uns dons muito bonitos que o Senhor entregou para ela. E ela falando, aqui tem uma pessoa que ia deitar, dormir e não ia levantar. Ia dar um ataque fulminante. Falei, eu não sou, porque falou que esses dias atrás Deus estava restaurando a minha saúde, então eu não sou. Todo mundo levantou a mão. Aí a irmãzinha que foi comigo falou assim, Néia, levanta a mão. Eu falei, mas não é eu, não. Ela falou assim, levanta, não custa. Levantei, é você. Ela falou assim, foi liberado uma palavra, uma pessoa te falou uma palavra. E foi liberado espírito de morte sobre a tua vida. Olha, tá vendo como que as palavras nossas têm poder? Tem poder, tanto a boa quanto a ruim. Sim, né? sim. Foi liberado espírito de morte. Você ia dormir, não ia acordar. Ia te dar um ataque fulminante. E Deus manda te falar que você não sentiu nada, porque a hora que lançaram essa palavra para você, Ele colocou um anjo na tua frente. Meu Pai. Quando eu lembro disso, eu tenho vontade de chorar. A graça de Deus, o amor, o cuidado de Deus, porque Ele colocou um anjo na frente para aquilo, porque uma pessoa assim, a gente recebeu uma palavra dessa de um familiar seu, dói muito. E eu lembro que eu não senti nada. E aí ela falou assim, mas Deus está te dando livramento. Deus está repreendendo, fechando a sepultura. E aí eu vejo assim, nossa, boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Nós temos muito cuidado na hora da raiva, o que nós vamos falar para o nosso próximo, principalmente para os nossos filhos, nosso esposo, entendeu? As pessoas que a gente congrega ali, as pessoas que estão perto da gente, até as pessoas estranhas, porque eu falo assim, no trânsito, eu não sei vocês, mas às vezes quando eu pego no volante parece que manifesta alguma coisa, uma ira, assim, que alguém buzina, se já... E aí uma vez eu estava indo... O trânsito é o lugar principal. Eu estava ali na Figueiras, e uma irmã de referência na igreja, uma líder, na época eu só ia na intercessão, e uma líder, ela pegou, eu não sei o que aconteceu, ela xingou daqueles palavrão, eu olhei assim e falei, meu Deus, sempre vai ter alguém vendo. Mas o principal, quem está vendo é o Senhor. Aí fala, Senhor, me ensina a ser mansa, mas Ele vai colocar situações para você ser mansa. Me ensina a ter domínio próprio. Ele vai enfiar alguém, um carro te atravessar na frente para você ter domínio próprio. Então eu não peço mais essas coisas para Deus, não. Sim, eu sempre pedia paciência, né? Não. Aí um dia falaram para mim, você fica pedindo paciência, Deus vai te dar situações para testar. Agora de vez em quando eu brinco, falo, Senhor, me dá paciência sem testar. Mas não tem como. Mas não né? tem como, não adianta. É assim que Deus vai lapidando. Porque nós somos uma joia rara na mão de Deus. E Ele é o ourives, Ele vai lapidando. E não faz tudo de uma vez. Senão nós não vamos perceber Ele trabalhando na nossa vida. Tem que ter o processo. Tem que ter o processo. E eu sempre falo para as pessoas, Deus não vai contra os princípios dEle, por minha causa, por sua causa, por causa de ninguém. Ele vai a favor da palavra dEle. Sim. Pronto, acabou. É só a gente obedecer, ser fiel às escrituras, ler a palavra, ver o que Deus quer,
quando eu era católica, eu nunca fui de, assim, adorar imagens, mas eu adorava meu esposo, né? Idolatrava ele, idolatrava santo. E quantas Mas, pessoas que não idolatra santo, não é católico, não tem nenhuma relação com santo, mas faz isso dentro de casa, sim, no sim. trabalho. Às vezes um objeto, às vezes um Sim, carro, sim, porque não é né? sobre religião, isso é sobre a Sim, pessoa. é sobre a pessoa. Então, assim, a gente tem que reconhecer onde eu estou errando. Olha, minha vida não está andando. O que está de errado? Começa a fazer pensa, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Que não está fluindo, que tá dando tudo errado. Tem uma porta aberta, tem uma brecha. Tem algo que está acontecendo. Porque se você identificar e fechar, você vai ver, começa a fluir, começa a andar. É impossível as bênçãos do Senhor não te acompanhar. Se você andar em retidão no caminho de Deus. Deixa eu tomar uma água. E eu sempre gosto de frisar algumas falas, né? Como a gente falou, a primeira vez, eu falei, primeiro você escolheu o abençoador, a bênção, depois o Sim, abençoador, sim. né? E você percebe também que ao longo da história, você vai mudando o seu pensamento a ponto de entender que o seu levantar é o Senhor, né? Sim. Que o seu deitar é o Senhor, nos pequenos detalhes. E aí, quando você passa a dar a honra, talvez, ao seu trabalho, porque o meu trabalho me traz uma boa renda para eu viver a vida que eu tenho hoje. Então, às vezes é uma linha tão tênue, né? Eu estou dando o exemplo do trabalho, mas qualquer outra coisa que a gente tocou aqui no assunto idolatria, então é uma linha tão tênue, mas foi Deus quem me deu. Ok, Deus te deu esposo, Deus te deu filhos, Deus te deu trabalho, mas Deus te deu saúde, Deus te deu vida, para que ele permaneça no topo e os demais abaixo dele. Sim. Só que a gente se perde, mas às vezes assim, e eu não tô falando isso sobre ninguém, tô falando sobre mim mesmo, porque se você não ficar atento a esses detalhes, rapidinho você se perde ou você não percebe que você já está, né, eu não vou à igreja porque eu estou cansado, mas eu estou cansado porque eu trabalho muito, né? Então, quem está em primeiro lugar neste momento? Aí você começa a orar pedindo para Deus abençoar o trabalho, me dá um trabalho, me dá não sei o quê. Aí começa a aparecer trabalho, aí você volta. Trabalho, 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 esquece de Deus. O trabalho aumentou, prosperou, ele te deu, né? Sim, você Multiplicou distancia. aquilo, aí você vai focar no teu trabalho e esquece de Deus. Yeah. Só o dia que você precisar de novo, aí você lembra. Aí normalmente é assim, nós vamos assim buscando só as mesmo. mãos. E às vezes as pessoas estão trabalhando tanto para não faltar dentro de casa, não faltar as coisas dentro de casa, que a própria pessoa está faltando dentro de casa. E o próprio Deus está faltando dentro da vida da pessoa. Sim. Então são cuidados bem pequenos, né? Como a gente falou dos grandes e pequenos milagres, dos nossos grandes e pequenos cuidados para que a gente não fuja, né, dessa direção. Porque às vezes, para o Senhor trazer a gente de volta para a direção, dói. Então seria melhor se a gente nem saísse, porque se a gente conseguir se manter, né, vai ser mais fácil. Porque Ele vai te trazer de volta. E esse arrastar de volta, às vezes, é tirando alguns retalhos que você foi grudando na sua roupa, e começa a doer, e começa a ser um processo bem, bem difícil. Então, eu tenho aprendido assim com a sua história, né, agora escutando, que você tem vencido processos, que você venceu muitos processos e que hoje você tem para transbordar na vida das pessoas. Ali naqueles pequenos detalhes que vocês fazem ali na tarde da vitória, quantas pessoas talvez chegaram achando que era o último dia, Sim. né? E por ter aquela casa aberta, por ter alguém disposto a estar na linha de frente, porque é difícil, tá? Né? Não é só o seu tempo, é equipe, é gente, é situações, é Sim. palavra, é tudo que precisa estar Não, organizado. oração, jejum, né? E a gente sente o peso sobre nós. Então, mas o bom é que Deus tira depois. Amém. Então, pessoas estão sendo salvas, transformadas, curadas, porque alguém disse sim. Né? E você está tocando, me fez lembrar, o Senhor me fez lembrar de algo que ali o Senhor fala que é um hospital, que ele vai enviar pessoas que estão doentes.
E chega pessoas, muitas pessoas, como eu tive depressão, eu posso falar isso, porque as pessoas chegam em depressão e se você não cuidar daquela pessoa, ela se mata. Que geralmente a pessoa que tem depressão acompanha o espírito de morte. Enquanto esse espírito de morte não tirar a vida daquela pessoa, ele não sossega. Eu lembro que quando eu estava em depressão, eu falava assim, se mata, você não vai fazer falta. Para que você vai passar com esse sofrimento? Acaba com esse sofrimento, ninguém gosta de você mesmo. Tira a tua vida. Direto na minha mente vinha essa palavra. Mas eu pensava, uma vez eu pensei em cima de uma ponte lá, me pular. Mas eu pensava nas minhas filhas. Falei, eu tenho filhas. Eu tenho 2 filhas, eu tenho que criar elas. Foi elas que me seguraram em pé. E a mesma coisa do meu casamento. Eu não desisti, até pouco tempo atrás eu tive, morando em Sinop, tive outra decepção. Aí eu falei assim, chega, não vou dar mais chance. E Deus enviou um pastor lá de Goiás, pastor Filipão. Ele sempre hospeda ele na minha casa, ele falou assim, Manéia, Deus, você só nos separou porque Deus não deixou. Não deixou, não é para você fazer isso. Eu entendi, naquele momento, eu não poderia ser egoísta, pensar só em mim. Eu tive que pensar no meu neto, nas minhas filhas. Quantas famílias estão estragadas, destruídas, com filhos problemáticos, mulher ou marido se matando com problema, em depressão, porque acabou o casamento, é isso. E Deus tinha me avisado, tá? Falou assim, filha, vigia, reforça a oração, porque o diabo está tentando destruir teu casamento. Mas sabe como você ora? Tem hora que você não está nem com vontade mais de orar? E aí aconteceu. Eu tive que... Aí, mas você é boba. Não sou boba, não. Eu pensei que minha família está estruturada, minha família está em pé. Hoje eu tenho uma filha que é pastora, está indo no caminho de Deus, está no caminho de Deus. Eu tenho uma filha que casou, mas ela não queria casar, ela disse que jamais ia casar, disse que jamais ia ter filhos. Aí um dia a Bruna, ela falou isso para a Bruna, e a Bruna fez ela quebrar essa maldição. Amém. Depois que ela falou isso, deu um mioma no útero dela. Meu Deus. Então, a palavra tem poder. Você lança a palavra, que é bênção, os anjos pegam, que é maldição, os demônios pegam. E transforma a profecia ali. E aí o útero dela começou a ficar com problema. E aí nisso foi orado, a Bruna fez ela quebrar todas as palavras que ela tinha feito, renunciando tudo aquilo, pedindo perdão a Deus pelas palavras que ela falou. Então, e aí o último exame que ela fez, agora não tem mais nada. Nossa. E aí hoje ela está casada, marido maravilhoso. Pensa no marido que eu orei, num genro que eu orei. Falei, Deus, eu quero um genro assim, assim, assim. Falei, Senhor, eu sei que é milagre, vai nascer ainda? E Deus deu, sabe? Um rapaz maravilhoso, tanto ele como o Bruno. Eu amo o Bruno. Todas as meninas têm ciúme, porque... Ai, o Bruno pede, ela corre fazer. Mas não é, eu gosto dos meus genros. Meu ato de amor é servir, tipo assim... Ato de serviço. Ato de serviço. Sogra, eu quero comer pão italiano, vou lá e faço pão italiano. Então é assim. Hein? Só que eles engordam, depois fica bravo. Então é assim, tem que... Então eu tive que renunciar. Senão hoje eu fico pensando, se eu tivesse desistido, como é que estaria as minhas filhas? Como é que estaria, assim, o meu neto? E eu sempre oro, quebrando maldição hereditária sobre a minha geração, sobre os meus netos, bisnetos, tataranetos, que a Bíblia fala que acompanha até a 4ª geração. E ele é tão misericordioso que a maldição é até a 4ª. Sim, e as bênçãos... É verdade. Então, porque nesse meio caminho, algum pratica de novo, vai lá mais, né? Então, a gente tem que viver uma vida correta diante de Deus, agradando a Deus. Porque às vezes a gente faz as coisas,
Ah, o Senhor não está vendo. Ninguém está vendo. Não, o Senhor não está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus que é o principal. Ele vê tudo. Aí, às vezes, minha vida está desandada. Mas é porque você está fazendo algo escondidinho que o Senhor viu. É isso. Entendeu? Então, aí dá aquela trava, murmuração mesmo. Você volta para o final da fila. Deus não se agrada. Por que que o povo ficou rodando lá no deserto? Até chegar. E a terra prometida é ali, Amém. né? Neia, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma palavra para quem nos assiste, para a gente estar encerrando essa história que eu sempre sou muito edificada, então dessa vez, mais uma vez, eu me encho da presença de Deus, dos conselhos de Deus, dos alertas de Deus, através dos testemunhos. Então eu gostaria que você deixasse um conselho final para as pessoas que nos assistem. Amém. Conselho meu é tudo que você fizer, faça na direção do Senhor. Não faça por impulso, porque está com raiva. Pense. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei que no outro dia Deus dá o escape. Então, assim, cuide das palavras que é solta pela sua boca. Cuida o que você fala para os seus filhos, para os seus netos, para sua esposa, para o seu marido. Cuida. Fala palavras de bênção. Nós temos que profetizar bênçãos. Aquilo não está acontecendo, mas profetiza que vai acontecer. Lança a palavra, porque tudo que é ligado aqui é ligado nos céus. Amém. O Senhor está com os anjos ali, ó, apostos, a nos abençoar. Mas se você não liberar a palavra de bênção, ele não vai trazer os anjos aqui. Então, abra a boca, profetiza. Deixa a tua boca ser fonte de águas vivas. Na mesma fonte não pode jorrar água boa e água amarga, né? Então, abra sua boca só para abençoar. Ame, porque eu vou fazer 60 anos. Então, a gente muda a perspectiva da nossa vida. Porque você fala assim, poxa, agora eu estou indo mais para o final do que... E eu começo a vir para mim pessoas que já viveram nessa terra e já se foram. Qual o legado que eu ou você vai deixar? Que legado que vai ser? Então a gente tem que começa a fazer coisas boas. Às vezes tem sacrifício? Tem, mas faça. Lá na frente, teu neto, tua família vai lembrar disso. Amém. Quando você faltar, eles vão lembrar disso. Então deixa algo para a próxima geração. Amém? Amém. Amém. Glória a bom. Deus. Amém. E eu também gostaria de deixar um conselho hoje, que é: busque a cruz, não só a coroa. Sim. Essa é uma frase que tem falado comigo essa semana. E olha, para você ver, né? Faz total sentido com o negócio de novo da bênção e do abençoador. Busque a cruz. E a cruz, ela está ligada com intimidade, com relacionamento com Deus, com uma vida de oração. Busque a cruz. O canal com Deus está aberto 24 horas, horas sem cessar. Medita no Salmo 55. Davi fala que ele orava de manhã, de tarde, de noite. Ele suplicava ao Senhor. Então, não espera só chegar um momento que você precisa muito para suplicar, mas suplique ao Senhor, agradeça, fala com Deus o tempo todo, esteja sendo guiado pelo Espírito de Deus, que muitos problemas que possivelmente já estavam vindo na sua direção não vai nem chegar por causa do seu posicionamento. Então, eu gostaria de deixar isso ao seu coração hoje, que o Espírito Santo fale com você e medite no Salmo 55. É isso. Amém? A nossa oração abre caminhos, mas as nossas escolhas também fecham as portas. É verdade. Então, cuidar, né? Orar, mas tem perdão para liberar? Libera. Sim. Tem perdão para pedir? Peça, né? Cuida desse quartinho escuro, como a Neia falou. Porque é uma analogia muito boa com a nossa casa, né? Todo mundo tem, eu trabalho com imóveis, eu falo, precisa ter o cantinho da bagunça que todo mundo tem, mas o nosso coração não pode ser assim. É verdade. Né? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, o seu final de semana, e nós te esperamos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Amém. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar o link desse podcast e abençoar muitas vidas através de uma história maravilhosa como essa.
Temos outras histórias aí, mais de 50 histórias que já passaram por aqui, e você pode ser grandemente edificado. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.